Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um momento de estudo bíblico nesta noite, na nossa série. Hoje nós falamos, continuando o nosso assunto dos tempos do fim, o assunto dessa noite é sinais do fim. Cada um de vocês é muito bem-vindo. Quem nos acompanha agora, nesse momento, e quem porventura em algum outro momento vai acompanhar também no nosso canal do YouTube, é muito bem-vindo para esse momento. Que o nosso bondoso Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe. Gente, nós já falamos então sobre morte, sobre ressurreição, e o cardápio dessa noite, o que nos alimenta nessa noite, é os sinais do fim. E eu começo perguntando o seguinte: vocês acham que esse assunto é um assunto importante para a Escritura, para a Palavra de Deus, para a Bíblia? Essa é a pergunta que a gente começa. Se nós precisássemos dizer assim, é claro que isso pode ser uma pergunta um tanto relativa, mas em quantos livros da Bíblia aparece esse assunto? O que nós responderíamos, talvez? Ou quantos capítulos inteiros transcrevem sobre esse assunto? Será que a gente saberia dizer alguns? Não. O que vocês acham? Pensando na importância desse assunto para a Escritura, né? Alguém tem algum chute aí, não? Pastor, Você sabe? Diga, seu Martin. Apocalipse fala, Daniel fala, e nos evangelhos Jesus também profetiza sobre os tempos do fim. Uhum. Eu acho que tem mais outros textos que eu agora não consigo lembrar, mas esses aí eu lembro. Esses textos aparecem, né? Nós vemos isso no Antigo Testamento, não é algo só assim como alguma coisa que aparece no Novo Testamento, né? O livro de Apocalipse fala sobre várias coisas, né? Embora não é só sobre isso que Apocalipse fala, né? Apocalipse é um livro muito vasto, fala da história e tudo mais, né? Não fala só sobre alguma coisa de profecia nesse sentido. Isaías, alguém comentou no nosso chat ali também, né? Tem outros textos também de Ezequiel, se não me engano, que falam alguma coisa. Mas para olharmos um pouquinho para os textos bíblicos que aparecem nesta noite, do Evangelho de Mateus, nós temos 2 capítulos inteiros que falam sobre isso. O Evangelho de Mateus, todo o capítulo 24, todo o capítulo 25, aparece isso. Aparece também em Marcos 13, de certa forma, Mateus, Marcos e Lucas, eles mostram quase a mesma visão das coisas, com diferenças, obviamente, mas do mesmo ponto de vista, né? São os evangelhos sinóticos, né? E Lucas 21 nos fala sobre isso também. E todo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses também aparece esse assunto. Hoje de noite a gente vai transitar por esses textos bíblicos aí, né? Além de também comentar e falar sobre outras coisas, né? Mas a gente pode parar para pensar de que num evangelho, né, de Mateus, ou o evangelho de Marcos, que tem 16 capítulos, né? É o evangelho mais curto dos evangelhos, né? De 16 capítulos, um capítulo inteiro aparece sobre isso. Pensando em assunto que aparece, né? Assuntos que poderiam ser tratados, é bastante, vocês não acham? O evangelho de Mateus, se não me engano, são 28, né? 28 capítulos, isso aí. 2 capítulos inteiros do Evangelho de Mateus, né? E também o Evangelho de Lucas, então, no capítulo 21. Portanto, o assunto é muito importante para a Escritura. É um assunto que é importante, especialmente porque nesses 3 evangelhos, né, é Jesus quem está falando sobre os sinais do fim. Nos outros, né, sempre é a palavra de Jesus, obviamente, né? Mas ali nós vemos o discurso de Jesus, né? Falando sobre os sinais do fim. É um assunto importante para a Escritura, portanto, a gente precisa olhar para a Escritura em breve, né? Tá? Mas antes de olhar para o texto bíblico, especialmente de Marcos 13, que a gente quer ler como uma forma corrida, assim, você pode abrir aí na sua casa, embora hoje de noite eu acabei projetando o texto aqui na tela, para usar a nova tradução na linguagem de hoje. Quais acontecimentos você considera que são acontecimentos do fim, ou melhor, são sinais do fim? Qual que a gente poderia enumerar aí, gente? Daria para dizer alguns, não? Pode ser algum acontecimento isolado, pode ser algum tipo de acontecimento. A chamada foi feita, o Ricardo comentou.
Está lá no grupo de WhatsApp. Se por acaso alguém não estiver, né, não deixe de informar. Não sei se todos estão lá no grupo, possivelmente sim, mas não deixe de colocar o seu nome lá ou avisa a gente aqui. E aí, gente, qual sinal aí apareceriam? Mudanças climáticas seriam um sinal de que nós estamos caminhando por um fim? Sinal da besta? Guerras? O que mais? Vamos lá, não me deixem falando sozinhos. O que seria o sinal da besta, Elisa? Só para eu perguntar aí, se eu posso... Eu não sei dizer o que vai ser, né? Mas é a marca do diabo nas pessoas, basicamente. Olha, interessante, é uma forma de abordar o assunto, né? Esse versículo aparece, né, em algum momento na Escritura, né? Tem mais algum tipo de sinal? Tem mais algum tipo de acontecimento que é um sinal do fim dos tempos? Brigas de família? Existem tipos de sinais, dá para pensar que sim. Eu enumerei alguns aqui na nossa tela, para a gente já, de certa forma, começar a pensar de alguma forma ordenada sobre o assunto, né? Não que estejamos pensando de forma desordenada, mas para que a gente possa visualizar isso, né? A Elisa diz o evangelho ter sido espalhado por todo mundo, a pregação do evangelho, né? Vive levantou a mão, pode falar. É que muito Dona Irma. nome de Jesus dizendo sou eu, mas não é. Eles são apenas falsos profetas que se dizem que se colocaram no lugar de Jesus. Pessoas que se colocam no lugar de Jesus dizendo, olha, sou eu, né? Também é um tipo de sinal, né? Do fim. Boa, podemos pensar nisso, né? Tá? Deixa eu colocar algumas coisas aqui, né? Que já foram colocadas por vocês, mas para a gente visualizar isso na tela aí, né? Perseguição, acho que não apareceu, né? Perseguição é um sinal do fim. Obviamente, os que eu estou colocando aqui na tela são, né? Mas a perseguição, especialmente perseguição aos cristãos, a gente precisa pensar, né? Não qualquer tipo de perseguição, né? Mas a perseguição por causa do evangelho, a perseguição aos cristãos. Fome é um sinal de fim. A falta de alimento, né? Sim. Terremotos, sinais que a gente diria são sinais da natureza, né? Doenças são um sinal do fim também, a gente pode pensar que sim, sejam a níveis grandiosos, como pandemias, epidemias aí, que nós acabamos vivendo há pouquíssimo tempo, mas todas as doenças que sempre existiram, a gente pode também pensar que são sinais do fim individual ou em grupo, né? Pastor, os tsunamis. Tsunamis, né? Não só terremotos, mas maremotos, né? Ondas gigantes, né? Essa destruição no mar, né? Ou pelo mar, causada pelo mar. A proclamação da palavra de Deus, né? A pregação da palavra de Deus é um sinal de que nós caminhamos para um fim, né? O nosso estudo bíblico aqui é um sinal de que o fim está chegando, né? A gente pode pensar dessa forma. Guerras, né? Morte, a gente poderia pensar uma série de coisas, né? Falsos profetas, alguém comentou isso aí, né? A dona Irma comentou. Apostasia, a palavra apostasia vem de apostatar, né? Alguém abandonar algo, especialmente em relação à fé, né? E não é um qualquer abandono, vamos pensar assim, não é só, agora eu não quero mais dar atenção, mas é uma coisa voluntária, uma escolha que a pessoa faz, né? Alguém que se volta contra aquilo que um dia acreditou, né? Em relação à sua crença, né? Então, é deixar de lado de forma consciente, não simplesmente, parei de ir, eu sou cristão ainda, mas eu estou indo, né? Não vou mais na igreja, mas eu sou cristão, né? Mas é uma coisa muito clara, assim, de reconhecer e dizer, olha, eu não sou mais cristão, né? E, por fim, eu coloquei conversões, né? Pessoas chegando à fé cristã, pessoas sendo convertidas, seja pelo batismo, seja pela pregação da palavra de Deus, né? São sinais de que nós caminhamos por um fim. São coisas muito, talvez, rotineiras, a gente pode pensar. Ao mesmo tempo, existem coisas que são bem grandiosas, não só
simples, né? Mas tem coisas do nosso dia a dia enumeradas aí, não tem? Eu sei, só quero perguntar uma coisa. Diga, Vivi. Pastor, isso se pessoas assim, por exemplo, que eram cristão e depois virou muçulmano, virou budista, isso se encaixa em apostasia? A gente pode pensar que sim, né? Uma negação da fé, né? Talvez a pessoa trocou a sua crença nesse sentido, né? Mas não deixa de ser uma apostasia por um lado, né? Alguém pode, por exemplo, também é um apóstata, alguém que é muçulmano e deixou de ser muçulmano, né? A sua fé era aquela e ele deixou de ser, né? Obviamente que a gente está na igreja cristã, nós falamos do nosso ponto de vista cristão das coisas, né? Da verdade que nós professamos, né, e confessamos, né? Mas dá para pensar que sim, né? De certa forma, dá para pensar que sim, com certeza. Vamos para a leitura bíblica anunciada, gente? Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode fazê-lo. O texto é de Marcos 13, 1 a 12. Eu projetei ele na tela, porque eu projetei ele na nova tradução na linguagem de hoje. Mas se você quiser acompanhar na sua tradução aí, na linguagem antiga, pode fazer também, tá? Assim, então, fala o capítulo 13 de Marcos. A gente não vai ler todo o capítulo, porque a gente está falando especialmente sobre os sinais do fim, e ao longo do capítulo 13 também aparece sobre a própria vinda do Filho do Homem, né? O juízo final. A gente pode pensar nisso, e também aparecem algumas parábolas ali que estão dentro desse assunto, né? Por isso que é todo o capítulo 13, mas sobre sinais a gente vai ler até o versículo 12 hoje da noite. Assim diz então a palavra de Deus. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, ou seja, o intervalo entre esse diálogo, né? Jesus, então, estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo. O Monte das Oliveiras fica na frente do templo, né? Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer, aquela destruição que Jesus tinha falado antes, né? No versículo 2. Quando que isso vai acontecer? E que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? A pergunta dos discípulos conte para nós quando e que sinais vão haver. São as duas perguntas dos discípulos. Quando, ou seja, data, né? É agora, é hoje, é amanhã, é daqui a 10 anos. E quais os sinais que vão mostrar que essas coisas vão começar a acontecer? É a pergunta dos discípulos. Jesus começa respondendo para eles, o versículo 5 diz assim: Então Jesus começou a ensiná-los e ele disse. A pergunta foi quando e que sinais? Jesus começa respondendo pelos sinais. Depois Jesus fala em quando, por mais que ele não responde, né? Quando que vai acontecer. Mas aí então Jesus começa dizendo assim pelos sinais, né? A partir do versículo 5 aí, segunda metade, nós vemos uma série de sinais então que Jesus enumera. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Muitos serão enganados nessa história. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas e notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Quando essas coisas começarem a acontecer, é como começassem as contrações numa mulher, né? Que está prestes a ganhar o seu filho. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o evangelho. Pois antes de chegar o fim, o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados. Antes
da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer, porque as palavras que vocês disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Aí até o versículo 13, né? Eu coloquei 12, mas é na verdade até o versículo 13, essa primeira parte que fala sobre os sinais do fim. Existe uma série de sinais que aparecem por aí nessa listagem de Marcos, né? Um dos evangelistas. Se a gente quisesse imaginar um pouco quando que essa conversa aconteceu, Jesus estava com seus discípulos antes de subir o Monte das Oliveiras. Tem um vale entre o templo, né? Tem uma depressão entre o templo e o Monte das Oliveiras. E Jesus estava lá no templo com os seus discípulos, né? Não sei se vocês enxergam por aí o meu mouse ou não. O mapa nos mostra o templo por aqui, né? A construção do templo aí, né? Ele aparece por aqui assim, né? Isso aqui seria a cidade de Jerusalém, né? E a construção do templo seria uma construção bem grande aí, né? Visualmente, talvez uma das coisas maiores que se existia na época, né? Uma das laterais do templo, exatamente aqui a gente não consegue enxergar, mas se calcula que tinha talvez 60 metros de altura, uma das laterais dos muros do templo, né? Aquilo que era chamado de pináculo do templo. Se a gente lembra lá naquele texto da tentação de Jesus, o diabo levou Jesus até o lugar mais alto do templo. Só pula daí, os anjos vão segurar teus pés, não vão se machucar. E era uma altura realmente alta. Então essa construção toda era pomposo para os judeus, né? Tanto que eles saem de lá e eles dizem para Jesus: olha, tá vendo toda essa construção aí, né? Que pedras maravilhosas, que edifícios grandes, né? E Jesus então atravessa o vale e sobe até o Monte das Oliveiras, e sentado no Monte das Oliveiras ele está olhando tudo aquilo. E aí então os discípulos chegam perto de Jesus e perguntam: e aí, quando é que isso vai acontecer, essa destruição? Quando é que não vai ficar pedra sobre pedra? Os discípulos estão perguntando uma coisa bem específica para Jesus, né? É sobre o que vai acontecer com o templo. A gente quer olhar para isso com um pouquinho mais de calma no estudo da semana, não da semana que vem, na outra, mas que realmente Jesus fala, ele faz uma profecia ali pelo ano 70, quando acontece realmente a destruição de Jerusalém pelos romanos, né? Mas ao mesmo tempo Jesus aponta para aquilo e aponta para coisas mais distantes. É como se olhasse para as duas coisas ao mesmo tempo e falasse delas ao mesmo tempo. A gente sabe que Jesus está falando do tempo do fim, mas ao mesmo tempo sobre a destruição no ano 70, né? E Jesus, com seus discípulos, estava pelo ano 30, 33, obviamente agora, né? Essa é a situação das coisas que se veem, né? Os discípulos ficam, de certa forma, preocupados com tudo isso, né? Mas quando nós olhamos para o discurso de Jesus, para a fala de Jesus, a gente pode enumerar os sinais em 3 grupos. A gente pode pensar assim, 3 tipos de sinal a gente poderia pensar, né? O primeiro tipo de sinal, esse que está em azul, é a proclamação, é o evangelho, são conversões que acontecem, a pregação da palavra de Deus sendo levada dia após dia pelo trabalho do Espírito Santo, através dos cristãos, e mais pessoas conhecendo o evangelho, né? Esse é um sinal, ou é o principal sinal, como a gente vai ver logo depois, o principal sinal, que é o sinal da graça de Deus. A graça de Deus continua chegando a todas as pessoas, e talvez não, esse é o sinal mais importante de todos. Quando se fala em sinais do fim, normalmente a gente alarma para coisas que são de destruição, né? A natureza e tudo mais, essas coisas nos chamam mais atenção. Mas o sinal da graça de Deus é o primeiro deles. A pregação que vem sendo mantida pelo Espírito Santo durante toda a história da humanidade, né? Um segundo tipo de sinal é um sinal que nos mostra a ira de Deus. O castigo de Deus, a gente poderia dizer, né? São terremotos, são fome,
são doenças e guerras, e aí a gente poderia enumerar mais uma série de coisas aí nesses sinais que mostram a justiça de Deus, né? A ira de Deus na natureza e no que a gente vive. E, por fim, um terceiro tipo de sinal são aqueles que se opõem a Deus. Jesus falou ali sobre perseguição, Jesus falou sobre falsos profetas, e também Jesus falou de pessoas que vão abandonar a fé, seja nesse texto de Marcos, seja em outros textos também ali de Mateus, né? Portanto, a perseguição aos cristãos não é só simplesmente uma perseguição aos cristãos, né? Mas é ao próprio Cristo, né? Ao próprio Senhor, né? Falsos profetas retiram as pessoas do lugar onde elas devem colocar a sua fé e colocam num lugar errado, né? E a apostasia, por fim, é como nós já falamos, alguém que abandona a fé, né? Tá? Para não deixar de olhar um pouquinho para algum texto que nos explica algo sobre isso, um livretinho muito bacana, esse aqui, ó. Os Tempos do Fim, Teologia para Hoje, são livros da nossa doutrina, né? Livros curtinhos, assim, que nos dão posicionamentos daquilo que a gente crê como igreja, né? Como IELB, né? Esse aqui é mais antigo, já é editado pela editora Concórdia, lá em 2003, se não me engano, né? Nem sei se são feitos hoje ainda esses livretos, né? Mas o Teologia para Hoje, Tempos do Fim, nos diz assim: o sinal mais importante, como já dito, o sinal mais importante do fim é a pregação missionária do Evangelho às nações. O mais importante de todos é a pregação da palavra de Deus. É a igreja que está de porta aberta, né? Semanalmente de porta aberta para as pessoas. Ela dá, a pregação missionária, dá à era presente, ao tempo que nós estamos vivendo, o seu propósito e o seu significado primário. Por que nós ainda estamos no tempo que nós ainda estamos? O propósito disso é para que as pessoas ouçam o Evangelho. Esse é o principal sentido, né? Em primeiro lugar, é para isso que nós existimos ainda, o Deus tem mantido o tempo, né? O período entre os dois adventos de Cristo, a primeira vinda e a segunda vinda, a volta de Cristo, é proeminentemente a era missionária. O tempo em que Deus graciosamente chama todos os povos para serem salvos. Quando a igreja proclamar o Evangelho às nações, nada prevalecerá contra ela, nem mesmo as portas do inferno. A pregação da palavra de Deus acontecendo e chegando às pessoas, né? E essa é a promessa de Jesus, que nem mesmo as portas do inferno vão vencer a pregação da palavra de Deus, né? É a igreja que vence isso. Por mais que talvez a gente se olhe e veja que a gente talvez está muito pequeno, os cristãos, né, sempre remando contra o mundo nesse sentido, assim. A promessa de Jesus, que é onde nós nos agarramos, a promessa de Jesus é que nem mesmo o inferno vai vencer a igreja, né? Não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo, né? Uma primeira explicação. Uma segunda leitura quanto ao segundo grupo, né? Quanto ao grupo dos sinais da ira de Deus, que indicam o julgamento divino, o julgamento de Deus. Esses acontecimentos que mostram uma destruição a nível profunda, assim, né? São os alagamentos lá no Rio Grande do Sul que aconteceram, são maremotos que já aconteceram, são terremotos, né? São queimadas, são destruições gigantescas, assim, que mostram a força da natureza num acontecimento permitido por Deus, né? E mostram a ira de Deus nesse sentido. Curiosamente, gente, isso é importante a gente observar, isso não significa, a segunda linha, né, da leitura ali, isso não significa, obviamente, que as pessoas que sofrem tais desastres são necessariamente o alvo especial da ira de Deus. Bom, vamos agora condenar, botar o Rio Grande do Sul abaixo d'água, porque algum tipo de pesquisa apareceu aí nesse tempo, né? Se provou que no Rio Grande do Sul existem muitas religiões que são contrárias à fé cristã, então Deus está condenando o Rio Grande do Sul por causa disso. Alguém chegou a ver algum tipo dessa pesquisa? Não. Viram que apareceu algo assim nesses dias? Apareceu, né? O acontecimento, a tragédia, a destruição que aconteceu pontual em algum lugar, isso eu lembro há um tempo atrás, quando aconteceu aquele maremoto lá no Japão, né? Lá no Japão, a religião cristã não é praticamente
quase não existe, então é por causa disso que Deus está destruindo uma religião que é pagã e assim por diante, né? Nós não somos convidados a olhar para a destruição dessa forma, né, gente? Pelo contrário, né? Acontecimentos dessa natureza servem para lembrar o fato de que o presente mundo caído está sob a ira de Deus, o pecado, né? São manifestações da ira de Deus e assinalam, marcam para nós a necessidade de que todos os pecadores se arrependam. Portanto, a gente não pode, não deve e não tem autorização para olhar para um terremoto que aconteceu lá num determinado lugar do mundo e dizer Deus está condenando aquelas pessoas por causa de algo errado que elas fizeram. É uma forma de olhar e talvez a pergunta certa que a gente deveria fazer é por que não foi aqui na minha região? Por que não aconteceu comigo isso? Por que não foi a minha casa que desabou, né? Por que foi a do meu vizinho? Essas coisas a gente precisa pensar dessa forma, né? Nós não devemos anunciar o castigo de Deus para determinadas pessoas, né? Pelo contrário, os sinais do fim não nos convidam a olhar dessa forma. E por fim, o terceiro grupo de sinais indica a oposição a Deus e ao seu reino. Tribulação, a gente pode pensar em perseguição, né? Nós vamos passar por a grande tribulação, o texto bíblico nos fala sobre essa palavrinha, né? A apostasia e o anticristo. Alguém perguntou sobre o anticristo aí nas semanas que passou, não foram? Assim como os outros sinais, né? Como os outros tipos de sinais, estes sinais de tribulação se aplicam a todo o período entre as duas vindas de Cristo. A primeira e a segunda, né? Os primeiros cristãos foram perseguidos, nós somos perseguidos, a igreja cristã é perseguida hoje e no futuro a igreja cristã também continuará sendo perseguida. Por causa da contínua oposição do mundo ao reino de Deus, os cristãos podem esperar perseguição sob várias formas durante esta era, o tempo que a gente está vivendo, e são chamados a suportar em fé até o fim. Nós vivemos a perseguição, os discípulos viveram perseguição, né? Foram assassinados pela sua fé, por causa da sua fé. Hoje no mundo, nós até falamos disso há pouco tempo atrás no culto, hoje no mundo muitos cristãos são perseguidos, né? Existem países que é proibida a fé cristã, cristãos morrem hoje, é o século que mais mata cristãos, né? Isso é algo talvez um pouco distante da nossa realidade aqui, né? Nas Américas, a gente pensa, parece que isso não está tão claro, uma perseguição aberta, né? Existe uma perseguição velada, como sempre existiu, né? Mas, querendo ou não, a igreja cristã sempre está passível de perseguição, né? Alguém comentou algo no chat, deixa eu dar uma olhada. Com a internet, qualquer pessoa tem acesso à pregação da palavra de Deus. De uma forma muito eficiente, inclusive em lugares que são de difícil acesso a missionários. Também podemos pensar que sim, né? Talvez a gente pode pensar que o cumprimento da promessa também se dá dessa forma, né? Através desse meio que é colocado para nós, né? O cumprimento de que o evangelho vai chegar a todos os lugares, né? Só que tem países como na Coreia do Norte, China e outros, como Afeganistão, que até a internet ainda é proibido, com certeza. O acesso lá é completamente limitado nesse sentido, né? Então, o acesso à palavra de Deus também não se dá dessa forma por causa da pregação, por causa do não acesso à internet, né? Dá para pensar desse jeito. Para não deixar de colocar um texto sobre o anticristo, pessoal, eu não sei até que ponto isso é um pouco curioso para nós, né? Mas dentro daquele livro que eu tenho usado aí para trabalhar um pouco nesses dias, é um livro um pouquinho maior, né? É esse Confessando o Evangelho, é uma abordagem luterana da teologia sistemática, né? Aqui tem tecnicamente todos os assuntos que se podem... São 2 volumes, né? Esse aqui mais um, bem grandão. Assim. Um dos sinais ali fala, então, sobre algo sobre o anticristo, né? Um dos sinais mais evidentes de que o mundo está se aproximando do seu fim é o aparecimento do anticristo dentro da igreja. Ou, como o texto de 2 Tessalonicenses diz, né, o homem da iniquidade. Os evangelhos nos falam sobre o abominável da desolação. É um termo bastante curioso, assim, né? Mas eles nos falam sobre isso para pensar ou para falar sobre o anticristo, né?
O homem da iniquidade, como também é chamado, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, ou seja, alguma coisa que se coloca no lugar de Cristo, né? Anticristo não é só simplesmente alguma coisa que é contrária, né? E isso é interessante na palavra, né? Mas algo que se coloca no lugar de Cristo, na frente de Cristo, e aí então tira a sua atenção, né? E tira a atenção de Cristo, é o anticristo, não só como alguém que é contrário, né? Mas que chama a atenção para si mesmo ao invés de apontar para o próprio Cristo, né? Continuação do texto, ele também exibirá todo o poder e falsos sinais e maravilhas, como todo engano perverso para aqueles que estão perecendo, aqueles que perecem por colocar a sua esperança nele, né? O Ricardo comentou algo, se eu li de relance aqui, né? Alguns dizem que é o Papa, né? Sim e não, né? Sim e não. Não em si o Papa, até a continuação do texto citado vai falar sobre isso, né? Não em si o Papa, mas o papado. Tem uma certa diferença aí, né? A gente precisa pensar nesse sentido, né? Eu entendi, acho que eu entendi a tua colocação aí, né, Ricardo? Mas não a pessoa ali, né? Como alguém, mas a instituição no lugar, né? Eu botei isso por causa daquela, se puder voltar só um slide ali, aquela questão ali do poder, né? E objeto de culto, né? Hoje o Papa, ele é venerado, né? Como um deus, né? Então, nesse sentido, e na questão do poder, a busca do poder, então acho que é por aí. Não dá para pensar, não está errado, né? Mas em si a própria instituição, como não só aquela pessoa do Papa em si, né? Vamos pensar dessa forma, esse atual que está, né? Mas a instituição como um todo, que vem prolongando já durante anos, né? Essa questão de se colocar no lugar de Deus, falar aquilo que ele fala é a voz do próprio Deus, né? Vamos pensar ex-cátedra, quando ele está representando, digamos assim, né? Então, a instituição toda ao longo da história, né? Não deixa de ser o Papa, né? Dá para pensar que sim, né? As nossas confissões luteranas, elas foram escritas nesse contexto de conflito, né? A gente pode pensar, né? O nosso livro de Concórdia, né? Foi escrito, né? 1580, então a coisa estava na esteira, assim, da reforma, né? As nossas confissões luteranas identificam o papado como o verdadeiro anticristo do fim dos tempos, quando ele inventa a doutrina que colide com o evangelho e se arroga, está escrito errado ali, né? E se arroga a autoridade divina, ou seja, diz, olha, exatamente o que o Ricardo comentou aí, né? E diz, olha, o que eu estou falando aqui é a própria palavra de Deus, né? É nesse sentido que o papado tem em si algo que se coloca no lugar do próprio Cristo, né? E alguns dizem que ainda vai ter um anticristo que vai governar o mundo inteiro e exigir reverência a ele, né? Eu também já ouvi alguma coisa nesse sentido, assim, como sei lá, uma grande religião, algo assim, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Alguns dizem que o imperador de Roma, aquele que mais perseguia cristãos, né, se colocava no lugar dele. A gente pode pensar todas essas coisas aí, gente. Mas assim, o convite é para nós não só refletirmos e pensarmos em grandes coisas, né? Como o papado, né? Essa instituição, né? Por mais que a gente pode olhar para ele e pensar que no momento em que ele se coloca no lugar de Deus e ele é venerado e recebe essa adoração e fala, e aquilo que ele fala ele considera como a própria voz de Deus, né? Tanto que existem escritos ao longo da história da Igreja Católica que são colocados na mesma altura de autoridade com a Bíblia, né? Nós entendemos diferente isso, né? Nós dizemos que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Nada que foi escrito por algum de nós tem o mesmo peso, tem o mesmo valor, né? Para a Igreja Católica, muitos escritos têm o mesmo peso de autoridade divina do que a própria palavra de Deus, né? Mas antes da gente simplesmente só pensar nessas coisas grandes, assim, existe uma frase muito interessante na Igreja Luterana, que a partir
muitas vezes se comenta isso, talvez especialmente em círculos de pastores, né? Discussões nesse sentido, assim, de ministério, que se diz assim, se na Igreja Católica existe o Papa, em cada igreja luterana existe um pequeno Papa, no certo sentido, né? Para a gente refletir sobre isso, né? Uma tentação que existe no coração do homem. Diga, Ricardo. Ou Márcia. Eu queria fazer só uma perguntinha aqui. Essa questão do anticristo, será que hoje em dia não temos muitos ídolos? Os anticristos não seriam ídolos? Muitas pessoas têm ídolos, né? Colocam ele no lugar de Deus. Então não precisa ser uma pessoa, né, pública, e muitas coisas podem estar no lugar de Deus na nossa vida, né? Então está acontecendo bastante isso, né? Eu acredito que talvez isso pode ser encarado como esse anticristo também, né? Sim, precisamos pensar isso, Márcio. Muito bem, né? Olha como é confuso a coisa, né? Eu tenho a minha Bíblia aberta lá em cima da minha mesa no Salmo 91, né? E eu creio, Salmo 90, 91, né? Qual é que é o Salmo aí que se pede proteção através do Salmo aberto da Bíblia? Acho que é o 90, né? Não, deixa aberto no Salmo 90 lá, 1000 cairão, 91, né? 1000 cairão ao teu lado, nenhum, né? E tu não será atingido. Não, Deus está aquele Salmo aberto ali está me protegendo, né? E a gente acaba confiando mais numa Bíblia aberta, se é lido ou não interessa, né? Lá em cima da nossa mesa, do que na própria confiança depositada em Deus, né? Não deixa de ser um ídolo, né, Márcia, como tu comentou. É algo que remete a Deus, e o anticristo tem bem esse quê, assim, né? É algo que parece ser para Deus, parece ser para Cristo, mas lá no fundo toma o lugar dele, né? Então o anticristo tem essa coisa de se colocar entre Deus e Cristo, né? Não só anti como contrário, mas no lugar dele, né? Por isso que eu comentei que, de certa forma, numa igreja, se as pessoas ouvem mais a palavra do pastor e ele se considera uma autoridade lá dentro, a ponto de ser um deusinho, né? Dentro de uma igreja, né? Ele não deixa de ser ele está sendo tentado a ser um anticristo, né? Se ele deixa de lado a palavra de Deus e coloca aquilo que é interessante para ele, né? E as pessoas então o ouvem e o veneram, né? Nesse sentido, né? É um perigo, né? É um perigo que se corre, né? Então é algo que não está distante da gente, não, né? Não é só lá o papado romano, né? Nada a ver. Isso é algo muito próximo de todos nós, né? A gente precisa pensar isso. Continuando, pessoal, o tempo hoje parece que está indo mais rápido do que nos outros dias. Os sinais destinados a alertar o mundo para a segunda vinda de Cristo e a destruição desta era presente são evidentes na natureza, no âmbito da atividade e da vida humana e também na igreja. São 3 tipos de sinais, mas a gente pode pensar que eles acontecem de 4 formas, né? É o que eu enumerei aí. Na natureza, na humanidade, os sinais que são contrários à fé e o próprio sinal da fé ou da pregação da palavra de Deus, né? Lembra também aquela pintura de Lutero em que ele, como pastor, não está no centro, mas no lado, apontando para Cristo? Bem lembrado, né? Legal, Elisa, a lembrança aí, né? O centro é Jesus, né? E ele aponta para Jesus, né? Alguma coisa quanto a textos bíblicos, assim, que valem a pena a gente dar uma olhadinha, por mais que a gente já leu Marcos 13, né? Sinais da natureza que nós vemos, né? Que são visíveis para nós, né? Haverá sinais no sol, na lua e estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. É o texto de Lucas 21, 25. Não está falando de uma situação específica só, mas a gente pode pensar em todas essas coisas, né? Sinais que nós já vemos hoje com toda certeza, né? Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Marcos 13, 8, como a gente passou por ele, né? Sinais que acontecem a nível de natureza, né? Coisas que Deus criou. O aquecimento global tem alguma coisa a ver com isso? Eu fiz algumas perguntas meio... depois de cada texto bíblico aí, eu resolvi provocar vocês com essa. Hoje em dia nós falamos muito, ou se aparece muito, né, essa história assim de o aquecimento, isso tudo é questões do aquecimento global. E aí, normalmente, por trás,
há aquela acusação de que se tirasse o ser humano do planeta, tudo estaria resolvido, né? O câncer do planeta é o ser humano. Como se o planeta fosse a coisa mais importante de todas, né? E não o ser humano como criado como coroa da criação, né? Muitas vezes se confunde as coisas, né? Eu acho que valeria a pena um estudo mais detalhado ou aprofundado sobre isso. Nós entendemos que existe um aquecimento global ou não? O que cientistas cristãos falam sobre isso, né? Será que esses eventos ou as coisas que acontecem na natureza, como destruições, isso sempre não foi assim desde o pecado? Desde que o pecado entrou no mundo, Gênesis, né, 2:3, Gênesis 3, já começou as destruições da natureza e tudo mais, não tem acontecido agora, ou começou agora por causa do aquecimento global. Né? Nós, como cristãos, acho que temos uma opinião um pouquinho diferente sobre isso, tá? Há controvérsia, já viu opiniões de cientistas nos dois sentidos, a Viviane comentou. Se pensarmos que a partir do pecado todo o planeta foi abalado, eu acredito que sim, que talvez as coisas caminham para algo, né, nesse sentido. Mas não precisamos nem nos aprofundar, né? Mas é só para a gente pensar, o que a gente reflete sobre esse assunto aí quando ele aparece? Sinais que aparecem na humanidade. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. A maldade vai espalhar ou se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Pergunta, gente. Grandes guerras são sinais do fim. Mas a briga lá dentro da minha casa também é? A gente olha e diz, né? Nossa, uma nação vai guerrear contra a nação, né? E a gente não pensa que talvez a briga, talvez nem com o cônjuge, com o filho, com a filha, com o esposo, né? Tanto faz, né? Talvez há uma briga interna minha, né? Eu comigo mesmo. A gente não precisa nem do outro para brigar muitas vezes, né? A gente briga com a gente mesmo. Mas uma briga lá dentro da minha casa não é uma guerra que acontece entre duas pessoas? E não é uma prova de que tem algo errado comigo, não só a grande nação, uma grande autoridade, né? Alguém que quer dominar o planeta, né? A gente pode pensar nesse sentido, né? Que talvez coisas muito pequenas do nosso dia a dia, do nosso tratamento com as pessoas, são os sinais do fim dos tempos. A gente normalmente tende a olhar para coisas grandes, né? Mas é do nosso dia a dia, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Dá para pensar que também se aplica nesse sentido, né? Justamente quando fala em perseguição, né? Jesus também comenta isso, se eu não estou enganado, Elisa. Acho que sim, porque a falta de respeito tem aumentado. Antigamente os filhos respeitavam mais os pais. A intensidade disso parece que está aumentando. A gente pode pensar que sim, né? Ainda mais eu agora que sou pai, né? Antes eu não via, né? O desrespeito dos filhos. Eu era só filho, né? Brincadeiras à parte. Continuando. Oposição à fé. Vocês serão maltratados e mortos. É o texto de Mateus 24:10. Os odiarão por serem meus seguidores. Muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros, né? Apostasia, né? Oposição. Cuidem para que ninguém engane vocês, para ninguém enganar vocês, porque muitos vão aparecer dizendo eu sou o Messias e enganarão muitas pessoas. Até aqui dá para pensar no anticristo, né? Como a gente comentou antes, né? Os nossos posicionamentos são perseguidos às vezes, né? A gente tem uma opinião quanto a algum assunto, não, essa tua opinião não é benquista, não fala ela. Então, a gente precisa ficar quieto, né? Não é uma perseguição? Acho que é uma perseguição. Muitos odiarão vocês, né? Diz lá, por serem meus seguidores. Sinais de oposição à fé estão próximos ou estão distantes de nós? Pergunta. Diga, Elisa. Eu acho que tanto próximo quanto distante. Em questão física, assim, eu não vejo muito comumente aqui no Brasil perseguição, violência, né, assim, física ou morte, que nem em outros países mais pro Oriente, mas a gente vê que as pessoas não aceitam, né, nível de tolerância, assim, você tem que ser mais tolerante, você tem que ser menos radical,
Rede social também já é cancelado. Sim. Uma opinião que foge um pouquinho daquilo que é o padrão, né? Ou que deve estar padronizado por aí, já complica um pouco, né? Quando a gente pensa em oposição à fé, nós pensamos assim, pessoas que abandonam a fé, né? Quantos amigos nossos talvez não dizem assim, olha, agora eu vou me opor à fé, né? Não quero mais saber da fé de Cristo, né? Mas um abandono da fé cristã, isso não é muito comum, né? Um dos assuntos que mais aparece na nossa roda, né? Ou na nossa discussão de igreja é como que nós vamos alcançar aquelas pessoas que não estão vindo mais, que para elas não é mais importante, né? Não é um pequeno sinal de oposição à fé, alguém que não quer mais saber de ouvir a mensagem? Diga, Ricardo, ou Márcia. Pastor, mas essa oposição à fé, isso sempre existiu, só que não existia a internet, então a gente não ficava sabendo. Aliás, eu estou desde o início do estudo querendo dizer que todos esses sinais dos tempos começaram lá já com Cristo, lá no tempo dele, e seguem até hoje. Então, dá para ver que todas aquelas coisas sempre existiram. A gente já está vivendo os tempos do fim sempre, né? Era doença, era guerra, aquilo ali, todos aqueles sinais que o senhor numerou ali já estão desde aquele tempo, né? Seria a minha última pergunta do estudo, né? Quando que eles começaram? A Márcia já chegou no final. Brincadeira, Márcia. Nós estamos falando isso desde o início, né? Não, que desculpa, nada, tranquilo, relaxa. Não tem problema nenhum, né? É mais para frisar, assim, que se isso vai começar quando ou isso já começou? Essa seria a pergunta, né? Isso está sempre muito próximo, né, de nós, né? É na nossa igreja luterana. A gente vê pessoas que abandonam, que não vêm mais, que dizem, olha, eu não quero mais saber, né? Isso é daqui, isso é de agora, isso não é só numa perseguição distante, né? É algo muito, muito do nosso dia a dia, isso, né? Sinal do evangelho e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. A promessa de Jesus é que a sua palavra vai ser ouvida e vai ser pregada, ou melhor, pregada, né? Ouvida por alguns, não por todos. Pois antes de chegar ao fim, o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. 2 textos de Mateus, né, 24. Ou seja, o evangelho está sendo pregado. O principal sinal é que a graça de Deus está sendo oferecida às pessoas. O Ricardo brincou ali dizendo que, né, o pastor já tinha mandado a apresentação antes para nós, né? Brincadeiras à parte, né? Continuando, pessoal. Nós temos oportunidades de ouvir o evangelho, elas são pequenas ou elas são grandes? Nós já respondemos isso, né? Quando nós pensamos que o evangelho está sendo anunciado, né? Quantas vezes por semana a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? Se nós quiséssemos enumerar igrejas, a gente poderia pensar isso, né? Quantas oportunidades de alguém que não quer ouvir estão sendo desprezadas, né? São inúmeras, a gente pode pensar isso. Mas vamos continuar aí, né? Para a gente chegar ao final. Já estamos próximo do fim. Tais sinais na igreja, nas atividades humanas e na natureza, são evidências de que a era presente chegará ao fim, e esses sinais têm como objetivo encorajar a vigilância. Ou seja, se liguem, não vai ser sempre assim, né? Vigiar é estar atento, né? Mas eles não indicam necessariamente que o retorno de Cristo é iminente. Bom, então vai ser amanhã, já que a gente tem que ficar vigiando, né? Tais sinais têm ocorrido ao longo da história. Daí já uma parte da resposta, né, Márcia? Durante a história eles têm acontecido, né? Nós olhamos para eles, né? E talvez dure mais muitos anos para o retorno de Jesus. A gente não sabe, né? Mas eles estão acontecendo. Nós podemos ver alguns propósitos nos sinais, né? Eu vou dar uma aceleradinha, pessoal, porque tem algum texto aí, a gente está chegando no fim, né? Tá? Se falar algo fora do politicamente correto já é preconceito. Ou seja, é misógino, marxista, extremista e outros adjetivos por aí, né? Comentou a Vivi, né? A gente pode ver alguns propósitos nos sinais, coisas que a gente precisa pensar para que eles servem. O texto é meio longo, mas eu acho que eu coloquei porque é importante a gente olhar para ele. Os sinais do fim não são apenas eventos que acontecerão no futuro, já frisando o que foi dito. A igreja, em qualquer geração, pode esperar testemunhar a sua ocorrência. Os nossos pais, os nossos avós,
os primeiros pais, Adão e Eva, já viveram os primeiros sinais, a gente precisa pensar. Para sermos exatos, estes sinais tornar-se-ão mais evidentes e intensos imediatamente antes do retorno de Cristo, ou seja, eles vão crescendo, né? Mas todas as gerações estavam e estarão agindo responsavelmente, esperando a volta de Cristo em seu próprio tempo de vida. O apóstolo Paulo esperava que veria o retorno de Jesus em breve. O apóstolo Paulo, ele escrevia, né? Minha vontade é partir e estar com Cristo em breve. Ó, vem Senhor Jesus, são as frases que aparecem no Novo Testamento. Ou seja, eles viviam esperando o encontro com Jesus. Portanto, vigilância precisa caracterizar a postura constante da igreja. Sempre, de novo, a gente precisa pensar que isso vai acontecer. E não uma preguiça ou uma apatia, uma falta de vontade, criada pela noção errada de que o retorno de Cristo deve estar longe lá no futuro. Não, nesse meu tempo não vai ser. Eu não quero viver os tempos do fim. Eu espero que eu ressuscite. Daí, então, veja isso, né? Talvez com os nossos olhos nós o veremos. A nossa posição como igreja precisa ser a vigilância, né? A nossa postura. Os sinais chamam a vigilância diante do fato de que a vinda de Cristo anunciada nas Escrituras e apontada pelos sinais pode ser aguardada para qualquer momento. Quando a gente fala sobre o juízo final, a gente ouve que ele é sobre um piscar de olhos, né? E um piscar de olhos, meu chapéu, se a gente pensar quantas vezes por dia nós piscamos os olhos, de repente, se acontecer assim, né? De uma hora para outra, né? Como é que a gente como é que a gente olha para essa dinâmica, né? Isso significa que não se pode considerar a vida cristã sem a perspectiva do encontro com o Senhor. Não dá para pensar na nossa vida sem pensar que um dia nós vamos... Dia próximo pode ser o encontro com Jesus, né? Não só o encontro na Santa Ceia, o encontro na palavra, mas o encontro com Jesus, o dia que a gente vai ver ele descendo, né? Com a sua glória, né? Portanto, a vigilância consiste não numa capacidade e preparos humanos. Bom, vamos vigiar, a gente tem que ficar de olho aberto aqui. Mas sim no arrependimento diário e fé verdadeira. É dessa forma que nos preparamos para a vinda de Cristo. Coisas que são operadas pelo próprio Deus, pela sua palavra, na sua palavra, né? Arrepender-se dos nossos pecados e crer em Jesus, né? Tá? Os sinais do fim não pretendem dar aos cristãos meios para que calculem o tempo exato da segunda vinda de Cristo. Então a gente chegou na conclusão que vai ser tal dia. Na verdade, o Novo Testamento adverte contra esses esforços, né, de tentar fixar uma data. Os sinais do fim apresentados na Escritura asseguram ao cristão que Cristo certamente voltará. Ponto final. Existem algumas igrejas, tá, que foram fundadas com base num cálculo assim. Não, Jesus, então, a gente calcula que Jesus vai voltar. Se não me engano, são os adventistas do sétimo dia, se não me engano, que o início da igreja deles começou assim. Não, a gente chegou na conclusão de que Jesus vai voltar em 1843. Daí Jesus não voltou, né? 21 de março de 1843. Aí, não, né? Daqui a um ano e pouco. Daí isso não aconteceu. Daí, então, então Jesus começou a reinar no céu nessa época agora, e daqui a pouco ele vai vir depois. É uma história mais ou menos assim, né? A pergunta que eu brinquei com a Márcia, o que vocês acham? Quando que essas coisas vão começar a acontecer? Na verdade, elas não vão começar a acontecer, né? Quando que essas coisas começaram a acontecer? A gente olha para trás, né? Para o passado, né? Elas já acontecem há muito tempo, né? E para finalizar, chegando no último slide aí, estourando o tempo, a boa notícia nos diz que quando essas coisas, o Evangelho, né, nos diz que quando essas coisas começarem a acontecer, ou seja, já começaram, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. É o texto de Lucas 21, 28. Ao contrário de trazer medo, pavor, terror para nós, né, os sinais, fiquem firmes e a cabeça erguida, ou seja, olhem esperando isso que está vindo, né? Não com medo, né? Preocupados com alguma coisa daqui, assim, né? Mas com a cabeça erguida, querendo que venha, né? Jesus vem e nós queremos ir até ele, né? Pois logo vocês serão salvos. Os sinais do fim, portanto, nos apontam a salvação, né? É a conclusão, né? É uma boa notícia para cada cristão isso.
E esse é o último slide aí da apresentação. Com este último, eu encerro a apresentação de slides, né? E assim nós também chegamos ao final do nosso estudo, gente. Fiquem à vontade. Alguém gostaria de comentar algo? É um pouco informativo, assim, né? Ou melhor, um pouco informativo, né? Tem bastante texto, assim, né? Mas me parece que vale a pena, assim, olhar para essa parte da nossa teologia, porque, na verdade, isso guia a nossa fé e a nossa vida diária, né? Se porventura alguém quiser algum slide aí, eu posso encaminhar isso, né? Como um PDF, né? E aí tem acesso a algum texto aí que passou rapidamente na leitura só, né? No texto falou alguma coisa quanto ao aumentar de intensidade, né? Isso é uma das coisas que nos falam dos sinais do fim, né? De que vai chegar num ponto em que isso vai ser intensificado, né? A palavra de Deus nos fala isso, né? Que os sinais ou os acontecimentos, a perseguição vai crescendo, né? Isso nos leva... Vai piorar antes de melhorar, né? Disse a Elisa, mais ou menos assim, dá para pensar dessa forma, né? Isso nos leva a pensar que sim, nós vamos ser perseguidos, talvez, né? De alguma forma isso vai chegar, isso vai bater em nós, né? É a tal da grande tribulação, né? Que nós queremos olhar um pouquinho com mais calma daí nas próximas semanas. Meus queridos, ok? Na semana que vem, nós não teremos estudo bíblico, tá? Naquele dia 4 de setembro. Nosso próximo encontro é na outra semana, tá bem? Nós temos na semana que vem o Concílio Nacional de Pastores, lá em Bento Gonçalves. Se puderem colocar nas orações de vocês aí esse encontro dos pastores, né? Tem mais ou menos 600 inscritos, se não me engano, né? Muitos viajam de muito longe para se encontrar. Um tempo bem bacana, estamos falando sobre o ministério, a igreja, né? O assunto está sendo já trabalhado já várias terças-feiras, né? De forma online, e agora a gente tem um encontro presencial, então. Então, se puderem lembrar e colocar nas orações aí a segurança, a viagem de ida, de volta, né? E um abençoado e produtivo encontro, por favor, não deixem de fazer. Queridos, assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Eu desejo a cada um de vocês uma abençoada noite. Fiquem com a paz do Senhor Jesus, né? Até a próxima. Que Deus acompanhe cada um de vocês. Obrigado pelo estudo, pastor. Valeu, meus queridos. Eu vou encerrar a gravação agora. Pastor? Oi. Será que é um jeito, tipo assim, de como Deus fizesse uma